estivesse cheia, está vazia. Vou levar para casa do bicho no 24. É noite de Páscoa. Só de filha, só a caixinha. Acho que pegar O Edson não apareceu? O Edson. Boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, dou por aberta a sessão. Consulte os vereadores sobre a dispensa da leitura da ata da reunião anterior. Como todos concordam, eu coloco então a ata em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Convido agora a primeira secretária, a vereadora Cristina, para fazer a leitura do expediente. Boa noite a todos. Damos início, então, à leitura do expediente. Moção número 001/2019. Excelentíssimo presidente da Câmara de Vereadores de Nova Trento. A Câmara Municipal de Vereadores de Nova Trento, por indicação do vereador da Câmara Municipal de Nova Trento, Carlos Roberto Orsi, apresenta a moção de congratulações pelos 100 anos de fundação da Sociedade Recreativa Humaitá, que será completado em 19 de março de 2019. Justificativa. No dia 19 de março de 2019, 11 jovens decidiram fundar a agremiação para a prática de futebol, surgindo o Humaitá Futebol Clube. Na década de 50, mudou o nome para Sociedade Recreativa Humaitá, abrangendo também a sede social. Seguem os 11 nomes dos 11 fundadores da Sociedade Recreativa Humaitá: Francisco Prada, Francisco Cadorim, Ferdinando Cadorim, Francisco Mazola, João Gulini, Nicolau Bado, Fernando Facchini, Vicente Poli, Afonso Poli, José Pereira Soares e Romeu Boiteus Piazza. O nome Humaitá surgiu em alusão a uma das grandes batalhas da Guerra do Paraguai. Era a localidade onde situava-se a fortaleza de Humaitá, construída junto ao rio Paraguai, para o sistema defensivo da capital Assunção,
Em 1956, a Sociedade Recreativa Humaitá foi campeão da 2ª Divisão da Liga Desportiva Brusquense. Em 1966 e 1986, conquistou o título da 1ª Divisão da LDB. Sua sede social ficou muito conhecida pelos bailes que lotavam as noites neotrentinas, além dos tradicionais carnavais em azul e branco, casamentos, apresentações de teatros, palestras e aniversários. Atualmente, a Sociedade Recreativa Humaitá conta com uma nova diretoria, tendo como presidente Ricardo Orsi, e no dia 22 de março, às 18 horas, no Salão Paroquial São Virgílio, será lançado o livro Avante Humaitá, 100 anos de glórias, de Luiz Augusto Tridapali Archer, que contará a história de um século de fundação. Nova Trento, 18 de março de 2019, Carlos Roberto Orsi, vereador. Ofício número 43/2019, Nova Trento, 18 de março de 2019. A Sua Excelência o Senhor Carlos Affler, presidente do Departamento Estadual de Infraestrutura, DEINFRA. Assunto: manutenção e limpeza da rodovia SC 108. Senhor presidente, venho por meio deste solicitar encarecidamente que seja efetuada o quanto antes a manutenção e limpeza da rodovia SC 108, rodovia esta que liga o distrito de Claraíba a Nova Trento. A referida rodovia encontra-se em situação preocupante, necessitando de manutenção o quanto antes. A margem de tal rodovia encontra-se cheia de mato e sujeira, colocando em risco quem por ali trafega. Vale lembrar que a referida rodovia tem tráfego intenso, tornando-se ainda mais perigosa, não só para os motoristas, como também para os pedestres. Sendo o que a oportunidade nos oferece, reitero a Vossa Excelência protesto de alta consideração e respeito. Respeitosamente, Maria Cristina Dami, vereadora. Ofício 061/2019, Gabinete, Prefeitura Municipal de Nova Trento, 14 de março de 2019. Senhor Presidente, com o presente, estamos encaminhando a Vossa Excelência o projeto de lei abaixo relacionado para devida apreciação e votação por esta Egrégia Câmara de Vereadores. Projeto de Lei número 005/2019. Estabelece a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar do município de Nova Trento e da outras providências. Solicitamos que o referido projeto seja apreciado em regime de urgência especial, conforme o disposto no artigo 66 da Lei Orgânica Municipal, com o artigo 123, inciso 1º, da Resolução número 03/2006, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara de Vereadores. Na oportunidade, reiteramos aos nobres vereadores os mais elevados protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Jean Francisco Voltolini, Prefeito Municipal. Ofício 062/2019, Gabinete, Prefeitura Municipal de Nova Trento. Nova Trento, 15 de março de 2019. Senhor Presidente, com o presente, estamos encaminhando a Vossa Excelência o projeto de lei abaixo relacionado para devida apreciação e votação por esta Egrégia Câmara de Vereadores. Projeto de Lei Complementar número 002/2019. Institui o Programa de Recuperação Fiscal do município de Nova Trento, REFIS, e dá outras providências. Solicitamos que o referido projeto seja apreciado em regime de urgência especial, conforme o disposto no artigo 66
da Lei Orgânica Municipal, artigo 123, inciso 1º, da Resolução 03/2006, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara de Vereadores. Na oportunidade, reiteramos aos nobres vereadores os mais elevados protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Jean Francisco Voltolini, Prefeito Municipal. Ofício número 063/2019, Gabinete, Prefeitura Municipal de Nova Trento. Nova Trento, 15 de março de 2019. Senhor Presidente, com o presente, estamos encaminhando a Vossa Excelência o projeto de lei abaixo relacionado para a devida apreciação e votação por esta egrégia Câmara de Vereadores. Projeto de Lei 006/2019. Concede subvenção social à Associação de Pais e Amigos do Esporte Neotrentino e da outras providências. Solicitamos que o referido projeto seja apreciado em regime de urgência, nos termos do artigo 66 da Lei Orgânica Municipal, com o artigo 123, inciso 1º da Resolução 03/2006 do Regimento Interno da Câmara. Na oportunidade, reiteramos aos nobres vereadores os mais elevados protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Jean Francisco Voltolini, Prefeito Municipal. Indicação número 54/2019. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Trento, o vereador que esta subscreve indica à mesa desta Casa providência junto ao Executivo Municipal no sentido de que seja efetuada a macadamização e passagem da patrola, bem como a limpeza dos bueiros na localidade de Ribeirão Frederico. Nova Trento, 18 de março de 2019, Tiago Dalsaço, vereador. Indicação número 055/2019, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. O vereador que essa subscreve indica à mesa desta Casa providência junto ao Executivo Municipal no sentido de que seja efetuada a recuperação com macadamização e passagem da patrola nas ruas Alto Alferes, Rua Bela Vista, no bairro Vígolo. Alto Alferes e Rua Bela Vista, no Vígolo. Nova Trento, 18 de março de 2019, Tiago Dalsaço, vereador. Indicação número 056/2019. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. O vereador que essa subscreve indica à mesa desta Casa providência junto ao Executivo Municipal no sentido de que a Prefeitura Municipal notifique a empresa responsável pela pavimentação do bairro São Roque, no trecho próximo à empresa Trentolate. Nova Trento, 18 de março de 2019, Tiago Dalsaço, vereador. Indicação número 057/2019. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. A vereadora que esta subscreve, considerando a real necessidade do que vem alegar, indica à mesa desta Casa providência junto ao Executivo Municipal no sentido de que as luminárias retiradas da Rua Madre Paulina sejam instaladas no decorrer da Rua Alto Alferes, também no bairro Vígolo. Nova Trento, 18 de março de 2019, Maria Cristina Dami, vereadora. Indicação número 058/2019, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. A vereadora que esta subscreve, considerando a real necessidade do que vem alegar, indica à mesa desta Casa providência junto ao Executivo Municipal
no sentido de que seja efetuada a limpeza da Rua Tijucas, no bairro Mato Queimado, principalmente o trecho aonde tem o calçamento. Nova Trento, 18 de março de 2018, Maria Cristina Dami, vereadora. Indicação número 59/2019. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores, a vereadora que essa subscreve, considerando a real necessidade do que vem alegar, indica à mesa desta casa providência junto ao Executivo Municipal no sentido de que seja efetuada a manutenção e limpeza de toda a extensão da Rua Madre Paulina, no bairro Vígolo. Nova Trento, 18 de março de 2019, Maria Cristina Dami, vereadora. A indicação anterior, só corrigindo, está 2018, mas é 2019. Convite. Convidamos o senhor presidente e seus nobres pares a estarem presentes no lançamento do projeto Enoturismo, cujo busca fortalecer o setor vinícola como um grande atrativo turístico de nosso município. Local: Prefeitura Municipal, Gabinete do Prefeito. O horário é às 9 horas, no dia 21/3/2019, quinta-feira. Contamos com a presença dos senhores Salve Osmar Tonini, secretário municipal de Cultura e Turismo. Convite. Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Pedala Trento convidam a participarem do lançamento da primeira rota cicloturismo de Nova Trento e região, que acontecerá no dia 24 de março, às 9 horas, na Praça Getúlio Vargas, centro de Nova Trento. Salve Osmar Tonini, secretário municipal de Cultura e Turismo, e João Facchini, Pedala Trento. É o que tínhamos, senhor presidente. Obrigado, nobre vereadora. Conforme feito a leitura do expediente, e já lido aqui, então eu encaminho para as comissões o projeto de lei número 05, que estabelece a estrutura e funcionamento do Conselho Tutelar do município de Nova Trento e da outras providências. O projeto de lei número 006, que concede subvenção social à Associação de Pais e Amigos do Esporte no Trentino e da outras providências. E a lei complementar número 002, que institui o programa de recuperação fiscal do município de Nova Trento, Refins e da outras providências. Para posterior, então, parecer das comissões, então envio os 3 projetos. Dando continuidade, então, e como não tem nenhum vereador inscrito para assunto de sua livre escolha, nós já passamos, então, para a ordem do dia. Na ordem do dia, hoje, nós temos o projeto de lei número 001, que institui o serviço emergencial mecanizado para assistência e socorro em situações de desastres naturais do município de Nova Trento e da outras providências. Este projeto recebeu uma emenda modificativa a 001, de autoria dos vereadores Silvio César Correia e Genésio Luiz Piazza, que diz o seguinte: a emenda modificativa no artigo 5º do projeto de lei 001, de 7 de fevereiro de 2019, passa a ter a seguinte redação: deferida a prestação de serviço emergencial na propriedade investigada pela Defesa Civil do município de Nova Trento, o requerente pagará em até 5 dias úteis após a execução total dos trabalhos o preço público equivalente ao valor
do maquinário e operador definido em processo licitatório, calculado em horas, por meio de boleto bancário emitido pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças, denominado DAN, Documento de Arrecadação Municipal. Essa emenda recebeu o parecer favorável das 4 comissões permanentes desta Casa. Portanto, eu coloco em discussão a emenda. Em votação. Os vereadores que estiverem de acordo com a emenda modificativa 001, permaneçam como estão. Se tiver alguém contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Agora coloco em discussão o projeto de lei 001 com a emenda que foi apresentada e aprovada. Em discussão o projeto. Senhor presidente, o projeto é bem-vindo, ele se fazia necessário, pois, como diz o projeto, em situações de uma catástrofe natural, a partir desse momento, depois de sancionado este projeto e a Prefeitura licitar serviços de máquina, numa eventual necessidade, a Prefeitura pode prestar serviço a alguma propriedade que sofreu algum prejuízo na questão de tragédias naturais, de eventos naturais atípicos. Então, o que nós propomos de modificação, este vereador e o vereador Silvio, e de acordo com todos, é que no projeto original a Prefeitura propunha de que o cidadão a ser beneficiado com o serviço teria que recolher os recursos antecipadamente, ou seja, fazer o pagamento adiantado de um serviço a ser realizado posteriormente. E nós entendemos que isto seria irregular e até muito estranho, porque nós sabemos que a partir do momento que você paga algum serviço ao poder público, que você entrega recursos ao poder público, mesmo que depois se reconheça que foi de forma indevida o recebimento, a dificuldade para que o erário público venha restituir esse recurso ao cidadão é muito complicado. Então, é bem-vinda a emenda, e assim os cidadãos se sentem com segurança, pois esperamos que nunca seja necessário colocar em prática esse projeto. Mas se por uma eventualidade acontecer, o cidadão então terá primeiro o serviço prestado, verá a sua propriedade sendo restabelecida à normalidade e virá a pagar os custos desse serviço posteriormente. Até porque, como dizíamos, a partir do momento que a Prefeitura fizesse um levantamento e um orçamento é sempre aproximado, e o cidadão teria que recolher o valor correspondente ao orçamento. E como nós falávamos, e daí? E se for além do orçado? Tudo bem, mais fácil para recolher. Mas se ficar abaixo do orçado, como é que o poder público iria devolver o dinheiro ao cidadão? Então, com certeza, o projeto agora ficou como deveria, e assim todos têm segurança jurídica para executar o projeto. Muito obrigado. Continua em discussão. Só para deixar registrado também, o projeto recebeu parecer favorável das 4 comissões permanentes. Então, em votação o projeto. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Se tiver alguém contra, que se manifeste. Aprovado, então, o projeto com a emenda modificativa, por unanimidade. A próxima proposição que nós temos hoje na ordem do dia é o projeto de resolução número 001/2019, de autoria da mesa desta Casa, em que diz o seguinte: o projeto dispõe sobre a autorização provisória de alteração do horário regimental de início da sessão legislativa da Câmara Municipal de Nova Trento, durante o período de 20 de março de 2019 a 22 de setembro de 2019, compreendendo as estações do outono e inverno, as sessões do plenário dessa Casa Legislativa provisoriamente, sem efeito aos próximos exercícios, ou legislatura, iniciar-se-ão no horário das 19h30. Aqui também a resolução recebeu parecer favorável das comissões, então não tem a necessidade de nós também botar em discussão, que foi um entendimento de todos os vereadores. Eu coloco em votação a resolução. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Se tiver alguém contra, então que se manifeste. Mas como todo do parecer favorável, é aprovado por unanimidade.
próxima proposição, então, é um pedido de informação número 004/2019, que seja enviada a esta casa cópia do memorial descritivo e quantitativo do projeto de construção da Casa dos Idosos de São Valentim. Deu entrada na última sessão o pedido de informação de autoria do vereador Genésio Luiz Piazza. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Se alguém contrário que se manifeste. Aprovado, por unanimidade. Outro pedido de informação, o de número 005, de autoria do vereador Tiago Dalsasso, solicita que seja enviada a esta casa cópia integral do edital, termo de referência memorial descritivo e demais documentos pertinentes ao processo licitatório referente à pavimentação asfáltica das ruas Carlos Vida Palha, Nicolau Bado, Santo Inácio e José Hermes. Cópia dos aditivos de prazo ou valores em caso de existência, tal como suas reais justificativas e os motivos. Cópia de todas as atas referentes ao processo licitatório e cópia da documentação, habilitação, proposta de preço das empresas participantes do processo licitatório. Em votação, pedido de informação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Se tiver alguém contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Agora também coloco em votação a moção de autoria do vereador Carlos Roberto Orsi, que, por indicação do vereador, uma moção de congratulações pelos 100 anos de fundação da Sociedade Recreativa Humaitá, que será completada em 19 de março de 2019. Em votação a moção. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovada então a moção, que esta casa enviará então à diretoria da Sociedade Recreativa Humaitá. Postando mais matéria na ordem do dia. A vereadora Cristina tem que se ausentar, que ela tem um compromisso agendado, então pode ficar à vontade e muito obrigado. Eu também, senhor presidente. A vereadora está aí também? Tudo bem, vereadora. Então, hoje inicia a fala pelo meu lado direito. Com a palavra o vereador Tiago para as considerações finais, por 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente que nos acompanha em casa. Senhor presidente, quero destacar primeiro a viagem que fiz ontem, que estive na cidade de Rodeio, no aniversário da cidade, acompanhando um pequeno grupo de participantes da Moura, nosso tradicional jogo, disputa. Infelizmente a Prefeitura Municipal dá um pequeno suporte a esse esporte, se limita ao nosso campeonato municipal, apoiando, nem organizando, e a gente sente falta desse apoio. Fomos numa van organizada pelo Candinho da Labrida, e quero listar aqui todos os presentes, como o seu Aristides, Vanderlei, o Bruno, o Jordão, o Juscelio, o Marcelo, eu, o Belarmino, o Arno e o Gilson. Nós estivemos lá com 4 duplas disputando esse torneio. Fomos agraciados com o troféu do participante mais idoso, com o seu Jordão Bonecker. Tivemos o troféu de 3º lugar ao Vanderlei e o Bruno da Labrida, o 4º lugar ao Candinha e o Aristides da Labrida, e o 6º lugar ao Juscelio e o Jordão. Então, trouxemos esses troféus para casa, e também como de maior equipe visitante, com 4 duplas apenas. Acredito que se o suporte da Prefeitura, da Secretaria de Esportes fosse maior, nós teríamos mais duplas participando em outros municípios, e com certeza outros municípios vindo a Nova Trento, assim que visitados.
Infelizmente o apoio é pequeno, mas a força de vontade de alguns ela excede, e por isso que a gente consegue levar o nome de Nova Trento. Quero já destacar também que no último sábado participei da Assembleia Ordinária da Serege, que acontece em todo ano na localidade de Pinheiral. Estive acompanhando principalmente o pessoal do interior que me convidou. Tive a felicidade de saber que nós contávamos apenas com 4 funcionários, com 4 pessoas dando suporte para o nosso interior, uma equipe, e que agora teremos uma segunda equipe trabalhando em revezamento com mais 4 pessoas. Então, com certeza, o nosso interior será bem mais atendido, com uma melhora nesse atendimento em curto espaço de tempo. Então, foi uma informação trazida nessa Assembleia que a gente compartilha. Então, é uma conquista, o nosso interior será melhor assistido, e a organização da Serege, que demonstrou nessa Assembleia, é digna de aplausos. A gente sabe que eles fazem um bom trabalho e a gente esteve lá prestigiando. Gostaria já de destacar minhas indicações. Hoje eu falei do Ribeirão Frederico, que precisa de uma atenção na sua estrada. A gente sabe que é muito tempo que não recebe uma melhoria. A gente aqui solicita algumas vezes. Dentre elas, a gente já solicitou o uso da iluminação pública tirada da Rua Madre Paulina para que fosse instalada mais luminárias no Ribeirão Frederico. E hoje a gente solicita que fosse instaladas mais, na verdade, que fosse realizada a manutenção e a recuperação daquela estrada. Eu vou continuar falando que é desde 2017 que eu peço para a Prefeitura acabar de retirar a barreira que caiu. E ela ainda está lá. Retiraram metade e deixaram metade. Já que estavam lá, poderiam ter feito o trabalho por completo. Então a gente deixa mais uma vez a solicitação. Eu fiz a mesma solicitação com a localidade de Bela Vista e o Alto Alferes, que é o prolongamento do bairro Vígulo. O Alto Alferes a gente segue reto, e o Bela Vista a gente entra no Mosteiro, no Hotel das Irmãs. Então a gente faz a solicitação para que fosse feita a manutenção e a recuperação daquela estrada também. E uma coisa que eu tenho dito, desde que assumi uma cadeira nessa casa, é que as obras no nosso município são feitas a pontapés. Um exemplo é a pavimentação que foi feita no São Roque, um pouco à frente da casa do vereador Coiato, naquele trecho da Trentolate. Essa obra foi realizada e concluída há aproximadamente 6 meses, falando alto, e aquela obra já tem pavimentação solta, já tem pavimentação amontoada no canto da estrada, que nem tem a rua Felipe Schmidt, e é uma obra de 6 meses. A empresa dá garantia de 5 anos, mas eu espero que a Prefeitura cobre e notifique essa empresa, então, para que faça manutenção e um trabalho decente, que não espere acabar os 5 anos, porque aqui na Felipe Schmidt vai dar os 5 anos e a empresa ainda não voltou para arrumar. Então é um descaso, é um dinheiro nosso que foi aplicado e muito mal aplicado. Não sei se foi um problema na licitação, se foi um problema no preço ou se foi de fiscalização, mas como está, não pode ficar. Tem problema nos bueiros também, eu não lembro se essa parte ficou com a Prefeitura, mas se a gente passar por essa obra, a gente vê que parece que é uma obra velha já, porque já está cheia de problemas, em 6 meses. Então cadê a nossa fiscalização da Prefeitura? Que é impossível que você dá uma obra para alguém e você não fiscaliza a sua execução, porque isso é claro problema de execução, porque em 6 meses, uma obra de um trecho de 200, 300 metros já dá problema. Imagina se fosse fazer uma pavimentação de uma geral que nem a nossa, porque lá no Vígulo também o asfalto tem buraco, mas ele foi feito há 10 anos e eu não sei o porquê não recebe manutenção. Então eu deixo aqui essa indicação e eu espero que a Prefeitura tome providências. Para encerrar a minha fala, a gente vinha há 3 semanas esperando que entrasse nessa casa o projeto sobre o Conselho Tutelar. Hoje ele chegou, eu confesso que eu não li ele ainda por completo, mas vi algumas mudanças. E em conversa com as conselheiras tutelares foi feita uma solicitação, que eu já deixo aqui na tribuna dessa casa, para que o assessor jurídico
tome providências, faça uma emenda que faça com que esse projeto tenha validade a partir do ano que vem. Por quê? Elas foram eleitas com algumas atribuições e esse projeto ele vem mudar isso. Então a gente acredita que, como já é o último ano de mandato, vale a pena a gente deixar esse ano elas trabalharem no regime que estão e que mude a partir do ano que vem, então, e não desse ano. Então já solicito que seja feita essa emenda para que depois a gente discuta o projeto como um todo. No dia de hoje seria isso. Desejo a todos uma boa semana. Obrigado, vereador Tiago. Vereador Edo, 10 minutos. Senhor presidente, nobres colegas, público presente e aos que nos acompanham pelos meios de comunicação, minha saudação. Hoje eu abordo assuntos trazidos na última edição do jornal O Trentino. Começo com o assunto que se refere ou trata-se de reativar a antiga Trento Brasil. Sabemos hoje que a Trento Brasil é uma massa falida. Eu li a matéria já no final de semana, quando eu recebi o jornal, em que o prefeito aqui diz que há tratativas bem adiantadas entre o poder público e os empresários interessados em reativar as atividades da Trento Brasil, naturalmente com a construção de novos galpões, uma outra empresa com outro nome, naturalmente. Bem, este tem sido um assunto que virou rotina nos últimos 5, 6 meses, desde que surgiu a notícia de que provavelmente um grupo de empresários de Brusque estaria interessado em adquirir a massa falida, e podemos assim dizer, porque hoje o débito da antiga empresa ele é mais trabalhista e jurídico do que qualquer outra coisa, mas que esse grupo estaria interessado em adquirir, em sanar as dívidas da antiga empresa e reativar uma nova indústria. E muitos antigos trabalhadores da Trento Brasil têm me procurado, principalmente os que moram no Trintaréis, que hoje trabalham em algumas indústrias do mesmo segmento em Claraíba, perguntando se a Câmara tinha algo a fazer para acelerar esse processo, para que o município não perca a oportunidade de ver uma nova indústria em atividade no bairro Trintaréis. Sempre os informei de que nós, quanto vereadores, não tínhamos muito o que apresentar, mas que se o Poder Executivo enviasse algum projeto propondo alguma ajuda, algum benefício a estes empresários para que eles pudessem reativar, eu sempre digo que não tenho dúvida que os vereadores serão a favor disto. Ou seja, se o Poder Executivo nos enviar um projeto dizendo que vai destinar recursos ou serviços a estes empresários para que esta indústria seja reativada, eu tenho certeza que aqui ninguém é contra. No entanto, ao ler a matéria, o que me chamou a atenção foi isso. Em momento algum aqui o prefeito diz que diante das tratativas, ele propôs a esses empresários de que poderia propor alguns incentivos fiscais, alguns incentivos financeiros, inclusive. Porque nós sabemos que outros municípios agem de maneira diferente. Nós tivemos o exemplo de Canelinha, que acabou levando uma empresa que poderia estar em Claraíba e hoje está em Canelinha e gerando centenas de empregos. E esta é uma situação idêntica. Se o Poder Executivo Municipal demorar muito a se decidir a oferecer alguma ajuda para que os empresários de fato venham concretizar o negócio, de repente um outro município que conhece os empresários vai propor a eles: vocês venham para o meu município que nós cedemos um terreno, inclusive construiremos um galpão. Porque naturalmente que uma indústria dessa estabelecida em atividade, ela vai gerar muitos recursos para o município. Porque quando você tem ali 300 funcionários trabalhando, você imagina qual valor de recursos vai gerar no município? Vai melhorar a venda de todo o comércio, de todos os segmentos. Isso vai gerar mais impostos
a serem arrecadados, consequentemente, mais recursos voltam ao município. Então, eu fiquei bastante preocupado em não ter visto nenhum sinal nesta reportagem de que o Poder Executivo estaria disposto a oferecer algum tipo de incentivo. Eu gostaria que a matéria tratasse disso, porque, volto a dizer, se nós ficarmos omissos em não oferecer uma contrapartida para que eles venham realmente instalar-se em Nova Trento, não demora, um outro município vai oferecer e eles mudam de endereço. Diz a reportagem que eles gostam muito de Nova Trento, que estão muito interessados, mas nós sabemos que empresários querem números, resultados positivos dos seus negócios. E a Prefeitura tem essa obrigação de incentivar. E quero aqui fazer memória às primeiras indústrias que aqui se estabeleceram, falando da Trento Brasil, que foi a primeira, foi graças à época, os prefeitos Saul e Godoy, que deram total incentivo, doaram um terreno e trouxeram a primeira indústria. Depois tivemos hoje o que é a Lieline de hoje, foi por iniciativa do Poder Executivo que doou o terreno. Nós temos a ZLG, aqui no Santo Antoninho, que também, ela só está ali porque o Poder Executivo doou o terreno e ajudou na construção do galpão. Inclusive ali, eu participei da construção das sapatas, eu era encarregado de obras, e a Prefeitura então incentivava. E outras indústrias que estão aqui hoje foi graças a esses incentivos. O que me deixa preocupado é que nos últimos anos, as últimas administrações não têm tido uma política voltada ao incentivo para trazer novas indústrias. E com isso, nós sabemos que, pela crise econômica estabelecida no país, muitas pequenas empresas fecharam, assim como grandes ficaram menores. O caso da Trento Brasil, que virou uma massa falida. Então, é preciso que o Poder Executivo, de fato, se preocupe, mas não meça esforços em fazer com que este negócio se concretize, pois eles irão gerar 300 empregos diretos, assim que iniciarem suas atividades. E aí nós podemos falar que eles irão gerar outros tantos indiretamente, porque uma coisa depende da outra. Então eu espero que o prefeito se empenhe, mas também se preocupe em dar algum incentivo para que esse negócio se concretize, porque isso vai trazer um bom resultado, uma melhoria muito grande na economia do nosso município. Um outro assunto abordado nesta edição trata-se do sindicato preocupa-se com motoristas. A fotografia que nós temos aqui, temos apenas os motoristas do transporte escolar. Eu acredito que a preocupação, e eu não tenho dúvidas disso, do sindicato é com todos os motoristas, inclusive os da saúde, que quando apareceu o projeto nesta casa, colocando que os funcionários teriam uma jornada única de 6 horas, eu levantei esse assunto e disse, daí, como 6 horas? E como fica o motorista de transporte escolar? Que ele começa às 5 da manhã e ele vai até às 23 horas. Ah, vereador, mas ele fica em casa um período, mas ele está lá à disposição. Ele não pode assumir uma outra ocupação. E o motorista de ambulância, que eu dizia à época, sai de casa às 5 da manhã. Ele vai com 10, 12 pacientes e o último paciente tem consulta às 4 da tarde. Ele não vai deixar todo mundo de pé e vai vir para casa às 13 horas porque deu a jornada de 6 horas. Então, isto foi um assunto muito debatido aqui, que eu levantei esse problema e que se esperava que o Poder Executivo tivesse encontrado uma saída para remunerar essas pessoas que têm uma sobrecarga na carga horária na sua jornada. Fico feliz em saber que o sindicato está junto com essas pessoas e espero que eles, de fato, se unam para brigar por seus direitos. Porque não há dúvidas, se a jornada é de 6 horas, ela tem que ser de 6 horas para todos, então. Agora, sabemos que não é possível se determinar uma jornada de 6 horas para motoristas de ambulância, que não seja de ambulância e sim da saúde, vamos tratar no geral, porque nós temos outros motoristas que fazem uso de um veículo que não é ambulância, mas vão diariamente, se deslocam às cidades vizinhas
principalmente a Florianópolis, que também tem uma carga horária muito maior do que as 6 horas. Então é preciso que o poder público ofereça uma solução. E a solução nós sabemos qual é. É pagar essas horas extras, é remunerar esse serviço prestado para que se faça a justiça. Pois nós sabemos que se amanhã os motoristas do transporte escolar e da saúde se disserem nós vamos cruzar os braços por falta de pagamento de nossas horas extras, esse município vira o caos, porque não tem ninguém para substituí-los. Eu já disse a alguns deles que eu converso que eles, se soubessem a força que eles têm, eles já teriam virado esse jogo. Pois, a partir do momento que eles fizerem uma paralisação, com certeza o Poder Executivo vai dar atenção a este assunto. Espero que isso caminhe para um resultado positivo para os motoristas e todos os funcionários. Era isso, senhor presidente, por esta sessão. Desejo uma boa noite e uma boa semana a todos. Obrigado, vereador Edo. Com a palavra agora o próximo inscrito, o vereador Carlos. 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, vereadores, público presente, internautas. Subo a esta tribuna hoje para agradecer e comemorar. Agradecer os 2 ex-deputados, um federal e um estadual, Marcos Tebaldi, do PSDB, e o Silvio Drevik, do PP. Por quê? Nós, na última sexta-feira, recebemos do nosso deputado federal, na época, Marcos Tebaldi, a emenda protocolada no final de dezembro, um ônibus com capacidade para 59 lugares. Então, nós recebemos esse ônibus. Incansavelmente, o secretário Luiz, em dezembro, no finalzinho, entre o dia 21 e 22, teve em contato com a assessoria e nós conseguimos esse ônibus grande. Era para ser o menor, conseguimos o maior. Então, aqui também parabenizo o nosso secretário de Educação, Luiz Carlos. E hoje eu recebi o comunicado que o Silvio Drevik também deixou uma emenda para a compra de 56 computadores para as nossas escolas, ou seja, para os nossos telecentros. E também tivemos, na sexta-feira de manhã, a abertura do envelope da licitação para aparelhagem de informática dos telecentros das nossas unidades escolares, a compra. Então também aqui agradeço. E vamos também então essa semana, amanhã nós temos os 100 anos do Humaitá, nós vamos comemorar na sexta-feira, às 6 horas da tarde, no Salão Paroquial, o lançamento do livro Avante Humaitá, escrito pelo Luiz Augusto da Paliárquia, filho de pessoas aqui de Nova Trento. E às 8 horas da noite, uma cerimônia no Salão Paroquial, uma comemoração aos 100 anos, na qual todos os vereadores foram convidados semana atrás com a leitura do convite, às 8 horas da noite no Salão Paroquial. Gostaria aqui de agradecer a todos, uma boa noite e até semana que vem. Obrigado, vereador Carlos. Eu gostaria, antes de encerrar a sessão, sobre essa questão do projeto de lei que deu entrada aqui, que estabelece a estrutura e funcionamento do Conselho Tutelar do município e da medida de outras providências. Houve já essa colocação, esse levantamento feito pelo vereador Tiago, que esse projeto está se enviando, que está aqui, pelo menos na justificativa, em razão da necessidade de adequação e padronização de normas relativas ao processo de escolha unificado para os membros do Conselho Tutelar, conforme o artigo 139, parágrafo 1º da Lei Federal número 8.069 de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. O município de Nova Trento recebeu expediente da Federação Catarinense de Municípios, FECAM, o qual sugeriu a adequação da legislação municipal com base nos critérios sugeridos pelo Centro de Apoio da Infância e Juventude do Ministério Público aos promotores de Justiça de Santa Catarina. Essas matérias que aqui se apresentam no projeto foram em discussão também pelo Conselho Municipal, CMDK aqui do município de Nova Trento,
E quanto foi dito aqui, nós poderíamos, durante a semana, analisar este projeto e quem sabe que a gente de repente coloque em pauta na próxima reunião. Haja visto que o prazo é 30 de março. Então, se não há muita discussão sobre essa questão em relação ao que foi levantado, que eu também concordo, e eu tinha conversado isso antes com os vereadores, se de repente tem que apresentar essa emenda, eu até acho que num comum acordo entre todos nós poderíamos de repente pautar. Senhor presidente, mas primeiro eu solicito que fosse feita uma reunião com as conselheiras, que tem sido alvo de adiamentos há 3 semanas, por conta que o Executivo enrolou 3 semanas para enviar esse projeto. Tudo bem. Se o prazo era dia 30, que eles tivessem enviado antes. Então, mas eu acho desde que a gente consiga conciliar uma reunião com elas antes, beleza, e seja apresentada essas emendas, pois se a emenda for apresentada no mesmo dia, eu acredito que ele não possa ser votado no mesmo dia. Mas nós conversaríamos junto, vereador Tiago, até para nós agilizarmos e no entendimento entre todos, quem sabe que nós conseguimos fazer esse trabalho. Só uma sugestão que eu estou dando, a gente sabe e gosta de acompanhar aqui rigorosamente o regimento interno, mas se há esse entendimento nós podemos fazer isso. Então, o que nós tínhamos para a reunião é hoje. Eu dou encerrado então a presente sessão, convoco a próxima para o dia 25 de março de 2019, com início então às 19h30. Muito obrigado e tenham uma excelente semana a todos.